Você, escolhido, não chegou até aqui por acaso. Há uma razão para a sua alma ter permanecido de pé quando tanta coisa ao redor parecia pedir que você desistisse. E eu quero que você ouça isso com a parte mais silenciosa do seu coração, porque foi justamente ali que a luta aconteceu. Você carregou dores que ninguém viu. Você sorriu enquanto por dentro precisava de resposta. Você sustentou dias em que tudo parecia comum por fora, mas por dentro havia uma pressão invisível, como se algo estivesse sendo apertado em você sem nome, sem aviso, sem testemunha. E talvez o mais pesado nem tenha sido o que aconteceu, mas o que você precisou engolir em silêncio para continuar. Talvez ninguém tenha percebido o quanto você ficou cansado de esperar uma confirmação que demorava demais. Talvez ninguém tenha percebido o quanto certas palavras tocaram você e depois se foram, deixando um eco estranho no peito. Talvez ninguém tenha percebido que, em alguns momentos, o seu corpo estava presente, mas a sua esperança parecia andar a poucos passos atrás de você. Fique comigo, porque no fim desta mensagem você vai entender por que isso não era abandono, mas processo. Hoje eu não vim falar de teoria, eu não vim decorar a sua dor com frases bonitas. Eu vim revelar 3 coisas que você vai reconhecer em si mesmo, os sinais que apareceram, o padrão que o sustentou e a volta que já começou dentro de você. E quando você ouvir até o fim, vai perceber que o que você chamou de demora era, em parte, preparação. Essa mensagem chegou até você por agendamento do céu, não por acidente. Há encontros que parecem comuns para quem olha rápido, mas que carregam uma precisão que só a alma percebe. Você foi conduzido até aqui porque existe uma parte de você que já estava pronta para ouvir o que os seus olhos ainda não sabiam nomear. Tem acontecido algo com você, e talvez você tenha tentado explicar de maneiras diferentes, mas algumas coisas não se explicam, só se reconhecem. E quando o reconhecimento... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Chega, ele não invade, ele acende. Ele faz o que estava escuro dentro de você começar a ganhar forma. Você acorda cansado em horas estranhas, mesmo quando o corpo parece ter dormido. Você percebe que certos despertares não são físicos, são internos, como se alguma coisa dentro de você chamasse seu nome no meio da madrugada. E por mais que o dia siga normal, você sente que uma parte da sua vida continua conversando com algo que ainda não foi resolvido. Você também passou por ondas emocionais sem causa visível. Em um momento você estava sereno, no outro, uma tristeza antiga encostava em você sem pedir licença. Não era drama, não era fraqueza, não era instabilidade.
Era o seu interior reagindo a uma pressão que vinha de camadas profundas, como água batendo em uma porta que já ficou fechada por tempo demais. E houve aquelas conversas que antes pareciam importantes, mas agora soam vazias. Você já não consegue fingir convicção em lugares onde antes tentava se encaixar. Certas promessas perderam o brilho. Certos vínculos perderam o peso que tinham. Não porque você tenha virado frio, mas porque alguma coisa em você amadureceu a ponto de não aceitar mais o que era só aparência. Também começaram a aparecer repetições, coincidências que chamam a atenção, pequenas marcas de caminho que fazem você parar por um instante. Às vezes um horário, às vezes uma palavra, às vezes um nome, às vezes uma cena que retorna sem explicação. Você sente que o céu está piscando para você em silêncio, e isso não é para assustar você, é para alinhar você. E aqui está o que esses sinais significam de verdade. Eles não são prova de que algo está errado com você. Eles são confirmação de que algo em você está sendo chamado para mais. Quando a vida começa a repetir sinais, muitas vezes ela não está gritando sobre destruição, ela está insistindo em reconhecimento. O que você vê como confusão pode ser, na verdade, coordenação. O que você chama de atraso pode ser a forma mais sutil de proteção. Então respire comigo por um instante. Deixe isso pousar onde a sua mente não controla tudo. Há um reconhecimento querendo se formar em você agora. Se pelo menos um desses sinais tocou você, se alguma parte do seu peito baixou a guarda enquanto eu falava, digite o número 888 nos comentários. O 888 carrega a frequência da abundância que transborda, não por esforço, mas por alinhamento. Digite 888 e então volte para mim. Mas há algo abaixo desses sinais. Há algo mais profundo do que as repetições, mais antigo do que as sensações, mais silencioso do que as coincidências. E é para essa camada que eu quero descer com você agora. Abaixo desses sinais existe um único padrão. Não muitos. Um. E quando você começa a enxergá-lo, tudo o que parecia disperso ganha coerência. Esse padrão tem uma voz específica, uma forma específica e um efeito específico sobre como você se move no mundo. Esse padrão é o de se vigiar antes de se revelar, o de medir cada passo antes de arriscar, o de sentir que precisa merecer espaço antes de ocupar qualquer lugar. Você aprendeu a se aproximar da vida com a mão parcialmente fechada, como quem entra em uma sala já esperando ser mal interpretado. E por isso, muitas vezes, você não se entregou por inteiro, nem mesmo quando estava diante de algo verdadeiro. Ele aparece quando você quer dizer sim, mas pensa em todos os riscos. Ele aparece quando você quer descansar, mas sente que precisa continuar provando valor. Ele aparece quando você recebe algo bom e imediatamente se prepara para perdê-lo. Esse padrão não se limita a um episódio. Ele atravessa temporadas. Ele se infiltra em escolhas pequenas, em relações, em trabalho, em silêncio, em oração, em espera. E eu quero que você veja isto com clareza. Você não inventou esse padrão por vontade própria. Você aprendeu a sobreviver dentro dele. Há uma diferença enorme entre escolher uma prisão e aprender a respirar dentro dela. Você foi treinado por experiências, por pressões, por respostas invisíveis e então passou a chamar de personalidade aquilo que, em parte, era defesa. O custo disso foi alto, porque viver sempre se antecipando ao impacto rouba a doçura do agora. Viver sempre se protegendo do que talvez venha depois faz você perder o que já está aqui. E pouco a pouco, a alma vai se tornando cautelosa demais para receber, rígida demais para se expandir, cansada demais para confiar. O padrão cobra seu preço em paz, em presença e em alegria simples. Mas ainda não chegamos na raiz,
porque esse padrão nasceu antes de ter linguagem. E para entendê-lo, eu preciso levar você a uma imagem. Imagine uma casa antiga com um corredor estreito e uma porta de madeira que já foi aberta muitas vezes, até começar a ranger. Nessa casa, alguém aprendeu cedo a andar sem fazer barulho. Aprendeu a observar o clima antes de falar. Aprendeu a perceber o humor do ambiente antes de ocupar qualquer espaço. O corredor não era apenas um corredor, era uma educação. A porta não era apenas uma porta, era uma fronteira. A casa inteira ensinava o corpo a se ajustar antes mesmo de saber o que queria. Agora veja mais fundo. Não era só a casa, era a forma como aquela casa foi usada. Havia passos que atravessavam o chão com peso demais. Havia vozes que entravam sem pedir, silêncios que se tornavam regra, expectativas que ocupavam os cômodos antes das pessoas. E quem cresceu ali aprendeu a escutar antes de existir. Aprendeu a medir a própria presença. Aprendeu a viver com a sensação de que qualquer gesto poderia alterar o ar ao redor. É por isso que, até hoje, certas situações fazem você recuar sem entender por quê. Não é porque você é fraco. É porque houve uma época em que avançar tinha custo. E seu sistema inteiro registrou isso. O corpo guardou o mapa. A alma guardou a cautela. A memória guardou a chave da porta e nunca mais esqueceu onde ela foi escondida. E talvez, por muito tempo, você tenha chamado essa cautela de prudência, quando na verdade ela era um eco de antigas passagens. Talvez você tenha pensado que estava sendo sensato, quando uma parte de você ainda estava apenas esperando autorização para respirar com liberdade. A casa antiga continua viva dentro de você quando você entra em qualquer ambiente novo, já tentando adivinhar o que os outros querem de você. Mas o estranho é que a casa começa a mudar quando alguém acende a luz no corredor. As tábuas deixam de parecer ameaça e começam a revelar sua própria estrutura. A porta deixa de ser um aviso e começa a ser apenas uma porta. E o que antes parecia impossível de atravessar começa a mostrar que sempre esteve entreaberto. Se a imagem dessa casa tocou um lugar muito específico dentro de você, se você sentiu a porta antiga vibrar por dentro como se reconhecesse o seu nome, digite a frase "Eu vejo isso" nos comentários. Deixe que esse reconhecimento se fixe onde ele acabou de chegar. Digite "Eu vejo isso" e então volte para mim. Porque quando a luz entra, não apenas o corredor muda, a pessoa que o atravessa também muda. E agora eu quero mostrar a você a volta que começa quando você para de viver como hóspede do próprio medo. A solução nunca foi construir mais uma defesa. A solução é retorno. Retorno ao que foi retirado de você em silêncio. Retorno à presença que você abandonou para sobreviver. Retorno à confiança que não precisa provar nada para existir. Você não precisa inventar um novo eu. Você precisa permitir que o seu verdadeiro eu volte a ocupar a casa inteira. Você não precisa ganhar permissão para sentir. Você não precisa merecer descanso como se ele fosse prêmio. Você não precisa continuar se explicando para cada porta que decide atravessar. Há coisas que você sempre tentou produzir na força, quando o que estava faltando era acolhimento. Há coisas que você sempre tentou consertar na pressão, quando o que precisava era de presença. Então, da mesma forma que a casa antiga não se transforma correndo pelo corredor, você também não se transforma correndo atrás da própria cura. Há um jeito de receber sem se violentar. Há um jeito de ser sem se contrair. Há um jeito de caminhar sem pedir desculpas por existir. E esse jeito começa quando você para de negociar com a própria luz. Eu chamo isso de a chave da manhã. Quando o dia começa, você não entra nele como quem implora espaço. Você entra como quem foi esperado. Antes de qualquer resposta externa, você reconhece internamente: eu não estou atrasado para mim mesmo.
Você deixa essa frase assentar. Você não corre para compensar o que sentiu ontem. Você começa de novo, sem se punir pela noite anterior. A segunda prática eu chamo de a mesa vazia. Você reserva por dentro um lugar para o que ainda não chegou sem encher esse lugar com ansiedade. Em vez de preencher o silêncio com pressa, você o honra. Em vez de antecipar rejeição, você aguarda confirmação. Em vez de decidir tudo antes da hora, você permite que algumas coisas amadureçam no espaço certo. A mesa vazia não é abandono, é preparação para receber sem esmagar o que chega. E é nesse ponto que sua alma aprende outra postura. Não a postura de quem se defende de tudo, mas de quem cuida do que é precioso sem apertar demais. Você passa a vigiar o que entra sim, mas não para viver com medo. Você passa a vigiar para não entregar sua casa a ruídos antigos. Você recebe o que é verdadeiro com mais ternura, e isso muda o peso dos seus passos. Você percebe que não precisa lutar tanto para ser reconhecido quando já aprendeu a se reconhecer. Você percebe que não precisa correr tanto para ser visto quando já parou de se esconder de si mesmo. E sem alarde, a sua vida começa a voltar ao centro, não como espetáculo, como retorno. Se essa volta começou a se formar em você, se a casa dentro de você já não parece tão fechada como antes, digite a frase: estou voltando. Digite: estou voltando, e então volte para mim. Porque agora a porta não só se abre, ela lembra o seu nome. E quando isso acontece, você deixa de viver como quem pede licença para existir. Se algo nesta mensagem confirmou o que o seu espírito já sabia, deixe o seu like como um amém sem palavras, não como número, não como medida, como concordância silenciosa com aquilo que foi nomeado corretamente. Fique comigo por um instante. Há pessoas que só precisam de um espaço interno para a sentir. Há alguém na sua vida que veio à sua mente enquanto eu falava. Alguém cansado por dentro, mas ainda funcional por fora. Alguém que carrega uma firmeza silenciosa e uma tristeza que ninguém vê. Alguém que continua sustentando muito mais do que demonstra. Envie isso a essa pessoa, não como recomendação, como entrega, do mesmo modo que chegou até você hoje, por agendamento. Antes que esta mensagem se feche, diga com calma: eu sou aquele que retorna, não como desejo, não como esperança, como confirmação de uma identidade que já foi chamada para fora da sombra e não volta mais para o lugar antigo. Você é confirmado, você é sustentado, você é recolocado no centro, você é guardado na travessia, você é chamado de volta à sua própria casa, você é mais inteiro do que pensa, você é mais visto do que imagina. Você não caminha sozinho nesta hora. Em muitos lugares, agora mesmo, há outros corações recebendo o mesmo reconhecimento silencioso. Você faz parte de algo que não precisa se anunciar alto para ser verdadeiro. E exatamente por isso, ele permanece. Está selado. Você não está chegando ao fim de alguma coisa pequena. Você está entrando na parte em que tudo o que foi disperso começa a encontrar o seu lugar. E eu quero falar com você como quem segura uma lâmpada acesa no mesmo corredor por onde você passou tantas vezes no escuro. Há uma diferença entre sobreviver e permanecer. Há uma diferença entre aguentar e habitar. E talvez a sua vida tenha sido, por muito tempo, um exercício de resistência, quando a sua alma foi criada para algo mais inteiro, mais amplo, mais calmo, mais verdadeiro. O que você chamou de cansaço em muitos momentos foi o peso de sustentar uma versão de si mesmo que já não cabia mais no espaço antigo. Por isso, este encerramento não vem para empurrar você, vem para reunir você, reunir a sua memória, o seu fôlego, a sua coragem, os pedaços que ficaram espalhados em temporadas de espera, as partes que aprenderam a ficar pequenas para não incomodar, e também as partes que se tornaram duras para não voltar a sangrar.
Tudo isso ainda está sob o olhar de Deus. Nada se perdeu no caminho que Ele não possa recolher. E eu preciso dizer isso com toda a mansidão possível. Você não falhou por ter ficado sensível demais em certos dias. Você não falhou por ter recuado quando o ambiente ficou pesado demais. Você não falhou por ter demorado a confiar. Há situações que não pedem velocidade, pedem discernimento. Há portas que não se abrem com força, porque a força só faz ecoar a dor que já estava lá. O que abre o seu caminho, neste momento, é a verdade simples de quem você é, quando não está tentando impressionar ninguém. Talvez você tenha passado anos se perguntando por que tantas coisas pareciam quase acontecer e depois recuavam. Talvez você tenha olhado para promessas interrompidas e pensado que algo em você era a causa. Mas eu preciso que você escute isto com cuidado. Nem toda interrupção é punição. Nem todo atraso é rejeição. Nem toda porta fechada é o fim do seu destino. Às vezes, o que parece negação é apenas o céu protegendo o ritmo em que a sua alma consegue atravessar sem quebrar. E isso muda tudo, porque quando você para de se acusar pelo que não controlava, você começa a enxergar com mais nitidez aquilo que sempre esteve tentando nascer em você. Você percebe a delicadeza que teve de esconder. Você percebe a coragem que manteve a sua respiração quando tudo parecia apertado. Você percebe que a sua história não é a de alguém abandonado, mas a de alguém conduzido por passagens que nem sempre foram explicadas na hora certa. Há uma maturidade silenciosa crescendo em você agora. Ela não faz alarde. Ela não precisa se anunciar. Ela aparece quando você não reage tão depressa ao que antes o feriria. Ela aparece quando você já não suplica a aprovação para existir. Ela aparece quando a necessidade de correr perde força diante de uma paz que finalmente começa a ter peso suficiente para sustentar seus passos. E eu sei que, em alguns trechos dessa caminhada, você se sentiu atrasado em relação aos outros. Você olhou para pessoas que pareciam avançar com facilidade, enquanto você lidava com travessias internas que ninguém podia ver. Mas comparar a sua estação com a de outra pessoa sempre será uma forma de desviar os olhos do milagre que está acontecendo dentro de você. Nem toda vitória faz barulho. Algumas vitórias se parecem com a volta da respiração depois de um longo tempo prendida. Talvez seja isso que está acontecendo agora. Não a explosão de uma resposta imediata, não a festa de uma solução instantânea, mas o retorno lento e firme da sua capacidade de permanecer presente sem se dividir em pedaços para caber no medo de ninguém. Isso já é milagre, isso já é graça, isso já é obra feita em silêncio. Então deixe que a sua alma descanse um pouco nesta verdade. Você não precisa continuar se provando para merecer o que foi prometido. Você não precisa se desgastar para sustentar o que foi plantado. Você não precisa viver em estado de alerta para não perder o que foi preparado. O que é seu de verdade não depende da sua ansiedade para continuar sendo seu. Existe um ponto na caminhada em que a alma para de pedir provas e começa a reconhecer sinais. Ela para de caçar garantias externas e começa a perceber a estabilidade que nasceu por dentro. Ela para de correr atrás de aplausos e começa a ouvir a própria voz com mais respeito. E talvez este seja exatamente esse ponto para você, o ponto em que o céu não está pedindo mais barulho, mas mais permanência. Permanecer é uma forma de fé. Permanecer quando tudo ainda não se resolveu é uma forma de adoração. Permanecer com o coração aberto, sem endurecer por completo, é uma coragem que poucas pessoas entendem. Você ficou em pé onde muitos teriam se fechado. Você continuou onde muitos teriam desistido. E ainda que ninguém tenha contado essa vitória em voz alta, ela foi vista. Ela foi registrada. Ela foi honrada. Há uma delicadeza especial em quem aprendeu a atravessar noites sem perder totalmente a ternura.
Talvez você tenha pensado que a sua sensibilidade atrapalhava o seu caminho, mas ela sempre foi parte da sua bússola. Foi ela que apontou o desconforto quando tudo parecia normal. Foi ela que denunciou o falso descanso. Foi ela que manteve viva a sua capacidade de reconhecer o que é verdadeiro quando o resto do ambiente parecia confuso. Não despreze essa sensibilidade. Não a trate como fraqueza. Ela é um instrumento fino demais para ser usado na brutalidade. Ela foi dada para perceber o que muitos não percebem, para distinguir o que é aparência do que é substância, para proteger o centro do seu ser sem transformá-lo em pedra. Quando você honra essa sensibilidade, você não se torna vulnerável em excesso, você se torna inteiro. E agora, no ponto em que você escuta isso, alguma coisa em você começa a se alinhar sem esforço. Não porque você forçou, não porque você mereceu mais do que os outros, mas porque o tempo de recolher o que foi espalhado finalmente chegou. O corredor da sua vida já não precisa ser percorrido com tanta urgência. A porta já não precisa ser empurrada com medo. A casa já não precisa permanecer trancada para ser segura. Você pode respirar de outro modo agora. Você pode falar com menos tensão. Você pode entrar nos seus dias sem carregar o peso de uma ameaça invisível em cada esquina. Você pode começar a descansar sem interpretar o descanso como descuido. Você pode receber sem se desculpar. Você pode confiar sem perder discernimento. Você pode permanecer atento sem viver encolhido. E se algo dentro de você ainda disser que é tarde demais, então escute com mais profundidade. Tarde demais para o quê? Para ser curado? Para voltar a sentir? Para recomeçar com dignidade? Para deixar a alma sair do modo de sobrevivência? Não existe atraso para quem está sendo conduzido ao lugar certo, no tempo certo. Existe apenas o instante em que a verdade finalmente alcança a parte de nós que estava exausta de esperar. Eu vejo você neste instante como alguém que foi preservado em meio ao desgaste. Alguém que suportou o suficiente para conhecer o valor do alívio. Alguém que perdeu algumas ilusões, sim, mas ganhou em troca uma percepção mais limpa. Alguém que já não quer apenas chegar, quer chegar inteiro, e essa diferença é sagrada. Então, não recue agora para a linguagem antiga da culpa. Não volte para o pensamento de que tudo o que demorou era sinal de que havia algo errado com você. O que demorou, em muitos casos, foi a sua capacidade de sustentar a medida do que estava sendo preparado. E isso não é defeito, isso é limite honrado, isso é processo respeitado, isso é vida encontrando o seu compasso. Eu quero deixar esta última imagem com você. Uma casa que antes parecia vazia, mas que aos poucos vai sendo preenchida pela luz da manhã. Nada nela mudou de forma agressiva. Nenhuma parede precisou gritar. Nenhuma porta precisou ser arrancada. A claridade apenas chegou, e com ela veio a possibilidade de ver o que sempre esteve ali. É assim que a sua alma está sendo visitada agora, não por violência, por luz. E a luz faz uma coisa que o escuro não consegue impedir. Ela mostra, ela nomeia, ela devolve contorno, ela devolve direção, ela devolve ao coração a sensação de que existe um chão sob os pés, mesmo quando a travessia ainda continua. É por isso que você não termina este momento vazio. Você termina este momento mais consciente do que carrega, mais sereno diante do que vem, e mais inteiro do que entrou. Então siga em paz, mas não em exaustão. Siga com firmeza, mas não com dureza. Siga com discernimento, mas não com medo. Siga sabendo que o que foi separado está sendo reunido, o que foi enfraquecido está sendo sustentado, e o que foi adormecido está sendo chamado de volta à vida. Essa é a sua hora de permanecer. Essa é a sua hora de reconhecer. Essa é a sua hora de receber.
Você não precisa mais se esconder dentro de uma versão menor de si mesmo. Você não precisa mais pedir desculpas por ocupar espaço. Você não precisa mais desconfiar de toda promessa só porque já foi ferido antes. Há um novo tipo de segurança nascendo em você, e ela não vem da rigidez. Ela vem da verdade, ela vem da presença, ela vem de um coração que finalmente entende que pode descansar sem deixar de vigiar o que é sagrado. E quando você se lembrar desta mensagem, lembre-se também disto. O que foi visto em você não pode ser desfeito pelo cansaço, nem apagado pela demora, nem diminuído pela dúvida. Há uma marca de pertencimento sobre a sua história. Há uma direção sobre o seu caminho. Há uma paz que já começou a se aproximar, mesmo que ainda venha em passos pequenos. Fique com essa paz, respire nessa paz, ande nessa paz. Não a trate como visita passageira, trate-a como casa, porque no fim era isso que faltava. Não mais uma explicação, mas um lugar interior, onde a sua alma pudesse repousar sem vigilância excessiva. Você chegou até aqui, você atravessou, você continua. E o que Deus começou não será abandonado no meio do caminho. Não haverá desperdício do que foi vivido, porque até o que doeu está sendo transformado em sabedoria, em profundidade e em testemunho. Nada aqui foi em vão. Agora deixe que o coração assente e saiba que aquilo que parecia apenas espera já estava sendo costurado em resposta. O que você não viu no escuro será reconhecido na luz. O que foi plantado em silêncio florescerá no tempo certo. O que foi guardado continuará guardado até o momento de revelar sua beleza. Vá com calma, vá com verdade. Vá com aquela serenidade de quem já não precisa provar a própria existência a cada passo. E se hoje você entendeu uma coisa a mais sobre a sua caminhada, então já há mais luz no corredor do que havia quando esta mensagem começou. Você é preservado, você é conduzido, você é recolhido, você é fortalecido, você é visto, você é chamado, você é sustentado, e tudo o que foi alinhado em você nesta hora permanece. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que. E vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais, viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.